Mesmo com toda a paramentação, eu peguei coronavírus. No tudo. É uma outra vida. Então, essa sensação de que todos nós estamos vulneráveis, que todos nós estamos suscetíveis a adquirir essa doença e até morrer em consequência do Covid, isso é algo que assusta e que choca bastante. Na minha rotina especificamente mudou porque, sabidamente, muitos pacientes que precisariam do nosso atendimento, eles não estão indo para o hospital. Eu trato basicamente pacientes com câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão é um dos mais frequentes que você tem, um dos mais comuns no país. É um tipo de câncer que, na maioria das vezes, é bastante grave, ele precisa ser tratado rapidamente. E a gente viu assim que esses pacientes eles sumiram. Então, isso causa uma grande preocupação, porque provavelmente tem muita gente aí com câncer e outras doenças, com infarto, derrame, que não estão tendo acesso aos hospitais ou estão com medo de ir ao hospital. Eu estou passando no internato, meu último estágio era o estágio de cirurgia, e eu pude acompanhar muitas mudanças, essa transição dos centros cirúrgicos virando UTIs, essa preparação para a pandemia. Eu vi todas as cirurgias eletivas sendo canceladas, permanecendo só as cirurgias de urgência, e nós internos fomos realocados para outros lugares que fossem precisar de um suporte adicional. A gente está com todas as consultas eletivas bloqueadas. Então, tudo que chega para mim, a grande maioria, agora eu dei uma diminuída, são de pacientes que a gente considera como sintomáticos respiratórios. Esses pacientes têm uma ala separada no hospital, lá no nosso ambulatório, tem um corredor para eles, e a gente chama eles pelo nome e atende esses pacientes, solicitando os exames, e esses pacientes, a partir desse momento, são afastados até o resultado do exame. Essa é a minha rotina, eu atendo em média 5 pacientes por hora. Saindo de lá, a rotina continua, porque eu tenho um filho pequeno, e por mais que eu não seja mais transmissora do vírus, eu ainda posso ser carreadora. Isso significa que o vírus ainda pode vir na minha roupa, no meu cabelo, no meu sapato. Então, como em casa ninguém foi diagnosticado efetivamente, a gente sabe que as crianças podem ser assintomáticas, diante do vírus, eu continuo com os mesmos cuidados assim, de higiene em casa. Eu tenho um filhinho de 3 anos e, por decisão minha e do pai dele, nós somos separados. Ele ficou na casa do pai por 3 semanas. Então, a minha angústia era muito maior. Como você vai explicar para uma criança de 3 anos que você não pode vê-lo? A Batalha contra o Corona, escrito e ilustrado pela mamãe Clarice. Um vilão atacou o mundo e a mamãe, como médica, prometeu cuidar de todos com muito carinho e por isso não poderá dar abraço nem beijinho. Ficaremos longe por uns dias e vai dar muita saudade. Tudo bem se a gente chorar, poderemos nos falar à vontade. O que mais faz falta é o abração, mas nunca esqueça que a minha mãe te ama do fundo do coração. Fique em casa. Vai ficar tudo bem. E logo estaremos juntinhos outra vez. Os ambulatórios são separados. Este é um prédio, que vocês podem ver, não é? Esse prédio possui 11 andares, né? São mais ou menos aqui de 700 a 900 leitos abertos para atendimento exclusivo de Covid, né? Então todos os andares aqui atendendo Covid. O 11º andar é a UTI para casos mais graves, certo? E um esforço sobre-humano nessa última semana para tirar todas as pacientes que estavam aqui por doenças não relacionadas à Covid e transferir para outros hospitais, para não haver uma mistura de pacientes com doenças diferentes e, eventualmente, até
pacientes que não tinham Covid, elas ficarem suscetíveis a contrair esta infecção. O que a gente teve que fazer foi um preparo muito grande em relação a estruturar o hospital para que pudesse atender adequadamente os pacientes com Covid e também para criar mecanismos de proteção para aqueles pacientes que não têm Covid, que não têm suspeita de Covid, mas que têm outras doenças. Então, isso envolveu todos os profissionais de saúde para que criássemos fluxos diferentes e criássemos sistemas de proteção do paciente que não tem Covid, para que ele pudesse continuar indo no hospital. Agora eu estou adequadamente paramentada na minha salinha de hoje. A gente fica mais ou menos assim. Usa um óculos de proteção também, né, na hora que a gente for atender o paciente, examinar. E presta atenção na higienização das mãos também. Quando você conversa com o paciente, depois, na hora de examinar, depois que você examinou, para não tocar em nada da sua sala e tentar se contaminar o mínimo possível. Hoje no hospital todo mundo usa máscara. Todos os pacientes que entram para ser atendidos, todos os profissionais de saúde que entram para trabalhar, usam a máscara cirúrgica comum. O paciente, quando ele chega no hospital, ele vai para uma consulta, por exemplo, ele passa por uma triagem antes de entrar no hospital, onde vai se investigar se ele tem algum sintoma suspeito de infecção pelo coronavírus. Se ele tiver, ele não vai para a consulta, ele já é encaminhado para a emergência específica para atender os pacientes suspeitos de Covid. O paciente só pode entrar com um acompanhante dentro do hospital. A ideia é que quanto menos pessoas estiverem circulando dentro do hospital, menor o risco de contágio. Mesmo com toda a paramentação, eu peguei coronavírus. Então, eu fiquei afastada por 14 dias, retornei ao trabalho na semana passada. E isso mostra para a gente o quanto o vírus é, de fato, perigoso, né? Nem todos os EPIs possíveis nos previnem de pegar o vírus. E isso também mostra para a gente que eu fui uma paciente assintomática, tive pouquíssimos sintomas. O que eu tive é o que eles chamam de anosmia, que é diminuição do olfato e do paladar. Fora isso, eu não tive nenhum outro sintoma. Então, isso mostra que tem muita gente, de fato, infectada, né, circulando vírus por aí. E essa é a importância da gente permanecer em casa. O que mais me chocou assim foi ver vários profissionais adoecerem. Vários amigos meus ficaram doentes graves, foram entubados, ficaram em UTI. Pessoas muito próximas assim. Teve um amigo meu que morreu, a gente não sabe exatamente se foi do Covid ou não, mas muito provavelmente. Então essa sensação de que todos nós estamos vulneráveis, que todos nós estamos suscetíveis a adquirir essa doença e até morrer em consequência do Covid, isso é algo que assusta e que choca bastante. Nossa angústia quanto médico é não ter leito e não conseguir ajudar todas as pessoas necessitadas. Hoje eu acho que a minha angústia, minha segunda angústia como médico como a gente no primeiro momento da quarentena conseguiu achatar a curva, meu medo é que as pessoas estão começando a relaxar essa quarentena. Então, eu tenho pego mais trânsito, eu tenho visto que as pessoas estão saindo mais. Então, isso me deixa um pouco receosa, porque a curva achatou num primeiro momento, mas ela pode voltar a crescer. A angústia, na verdade, é você estar frente a uma doença que ela pode ser grave em alguns pacientes, levar esse paciente à morte,
E é uma doença que a gente conhece muito pouco. Então, isso angustia bastante. A quantidade de informação que se tem sobre essa doença, ela é bastante, mas tem muita informação que não é relevante, né? Tem muita fake news, tem muita bobagem que se publica. A gente tem aí poucos estudos sérios, bem conduzidos, mostrando alguns resultados, né? E, infelizmente, assim, o que angustia bastante também é que a gente vê que é uma doença nova, desconhecida, e que a gente não pode afirmar hoje que ela tem um tratamento. A gente está aprendendo bastante. Por mais que o internato tenha sido um pouco comprometido, que a gente não esteja vendo os casos que a gente queria ver, discutindo o que a gente costumaria discutir, a gente está aprendendo como ser humano, a dar valor a outras coisas que a gente não prestava atenção, a valorizar um abraço, a valorizar ficar perto das pessoas que a gente gosta, sair de casa, né? E é uma fase de muitas mudanças, requer paciência, requer cada um fazer a sua parte. E acho que é isso, tem sido enriquecedor. Vivendo uma situação de sofrimento mais intenso, talvez, né? E também que nos coloca muito diante desse sofrimento. Ou seja, qualquer um de nós está correndo risco. Quem está exposto tem um risco maior, né? Por fazer parte também do grupo de risco, me vejo nessa situação também, né? Como alguém que, sei lá, né? Será que vai acontecer se eu pegar esta doença? A minha sensação é que vai ser difícil, vai ser complicado, né? A apreensão é grande, a apreensão é muito grande. Mas é aquela história, a gente vai aprendendo a conviver, né? Afinal, de nada adianta desesperar-se ou viver, né, lamuriante. A questão é como a gente enfrenta isso da melhor maneira possível, com consciência, né? Quer dizer, sempre alerta para as medidas de controle. Então, isso tem mexido bastante com a gente, com certeza. Não é simples, né? Os profissionais de saúde têm vivido situações bem alarmantes. Quer dizer, o medo é presente, né? Que é uma coisa que a gente não cultiva no dia a dia. Não está presente ter medo, né? Mas com esta doença está todo mundo com muito medo, sim. Isso é uma realidade diferente, né? Muito diferente.